Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, Marcela, boa tarde aos ouvintes, também a quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, nós informamos agora há pouco que o ministro Alexandre de Moraes, o nome do ministro Alexandre de Moraes, foi incluído na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. É um órgão ligado ao Departamento do Tesouro, lá dos Estados Unidos, claro, e o fato dele estar relacionado, né, no escritório, ele fica, enfim, vai ser acusado de violação de direitos humanos ou de corrupção e sofrer punições. Você está a par disso, né? E você... Diga seu comentário, Vera. Pois é, Sardenberg, o ministro já está incluído na lista de pessoas bloqueadas, é uma lista que você pode consultar desse escritório ao qual você se referiu, e a aplicação da lei, dessa lei que foi sancionada no governo do Obama e que se referia inicialmente a acusados de corrupção e violações de direitos humanos no seu país, e foi editada pelo Obama para tentar punir especificamente uma questão lá do regime russo, perseguição do regime Vladimir Putin a pessoas na Rússia, foi sendo ampliada paulatinamente e hoje é aplicada pelo governo Trump de uma maneira bem mais ampla, sem que haja necessidade de nenhum processo. Então, o ministro Alexandre de Moraes passa a ser a primeira autoridade brasileira sancionada pela lei Magnitsky, que prevê, entre todas as punições, além daquelas que o Trump já tinha determinado contra o Alexandre de Moraes, que era a cassação do visto dele, dos seus familiares e aliados, agora também ele fica com bens bloqueados que ele eventualmente tenha nos Estados Unidos. Isso inclui contas bancárias, quaisquer investimentos, inclusive se ele tiver imóveis em seu nome nos Estados Unidos, esses imóveis passam a estar bloqueados. Ele não pode fazer nenhum tipo de operação financeira que passe por empresas ou pelo território norte-americano. E no entendimento mais amplo, isso incluiria também a proibição de usar cartões de crédito que tenham bandeiras que têm sede nos Estados Unidos e, inclusive, ter contas ou ligações ou algum tipo de contrato com empresas norte-americanas. E aí também, nesse entendimento mais amplo, isso permitiria o banimento do ministro de redes sociais cujas empresas têm sede nos Estados Unidos, como o Google, a Meta, a Amazon. Então, uma sorte enorme de redes sociais que podem banir o ministro. É uma coisa de uma arbitrariedade inconteste, que salta aos olhos, um absurdo, mais um absurdo da escalada autoritária do governo Donald Trump contra países soberanos, democráticos e livres. Não tem nenhum processo contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos que ateste que ele cometeu qualquer violação aos direitos humanos ou qualquer ato de corrupção. Os atos dele no Brasil, e a gente pode questionar, por especialistas inclusive, o alcance de algumas decisões, a conveniência de algumas decisões, mas todos eles têm sido chancelados pelo Judiciário Brasileiro, pelo conjunto do Supremo Tribunal Federal, ou seja, são validados pela lei brasileira e pela Constituição brasileira. E, no entanto, a despeito disso tudo, 9 dias depois de anunciar um tarifaço que deve entrar em vigor, se é que vai entrar em toda a sua inteireza, na sexta-feira, o governo Trump volta de novo às baterias contra os Estados Unidos, contra o Brasil, impondo essas sanções. O Supremo ainda não se manifestou. Eu questionei se eles vão soltar alguma nota, se vão sair em defesa do ministro, etc. Ainda não obtive a resposta. Da mesma maneira, tentei falar com o ministro e ainda não consegui. Mas o fato é que a coisa vai ganhando uma gravidade inaudita. E a coisa se dá de tal maneira no governo Trump que fica difícil imaginar alguma instância, por exemplo, de revogação de uma decisão arbitrária como essa. A Suprema Corte não tem
questionado a maioria dos atos do presidente Donald Trump. Vamos ver como é que o Supremo vai reagir a isso. Eu acredito que não vai ter nenhum tipo de efeito no sentido de fazer a corte recuar das suas decisões e dos seus posicionamentos, mas é algo muito, muito, muito grave e que abre um precedente gigantesco para que o mesmo seja feito com vários ministros, várias autoridades, integrantes do Executivo, integrantes do Legislativo e por aí afora. Tá certo. O ministro foi incluído na lista e agora o escritório vai determinar quais as punições que cabem a ele, né? Esse seria o passo seguinte, o anúncio dessas punições específicas ao ministro Alexandre de Moraes. Por enquanto ele está com visto cassado, proibido de entrar, portanto, nos Estados Unidos. Mas a lista incluída nessa lei na qual ele foi enquadrado é dessa dimensão que eu falei. Vamos ver se ela vai ser aplicada na sua inteireza. O Marco Rubio ainda não deixou claro quais dessas sanções se aplicarão ao ministro Alexandre de Moraes. Bom, veremos isso. Obrigado, Vera. A gente volta a esses comentários, volta a esse assunto. Essa escalada, né, da relação, da crise da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente volta a isso e você tem o Viva Voz hoje mais tarde, às 6 da tarde. Obrigado, Vera, e até. Obrigada, gente. Valeu, Vera.